tributário, nos casos onde existem execuções em desfavor do empresário ou da sua empresa e muitas vezes, inclusive, desrespeitando ou não analisando da maneira mais correta princípios basilares de direito com relação à proteção de patrimônios. E nós, muito voltados e muito preocupados com a continuidade da atividade empresária, com o guarnecimento de bens e de patrimônios dos sócios, recorrentemente vemos atendendo os mais diversos casos que nos chegam de empresários, de empresas, de grupos de investidores com problemas patrimoniais, com preocupações de reflexo sobre o seu patrimônio. Muitas vezes problemas já instaurados e algumas vezes problemas que vêm a surgir ou que nós diagnosticamos que estarão muito em breve aparecendo e prejudicando a empresa. Queria te convidar um pouco, diretor Ior, para falar sobre a nossa inserção como grupo e o perfil dos clientes que vêm chegando até nós e nós estamos atendendo esse tipo de situação. Legal. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo que está nos assistindo em mais um webinar, né? Boa noite para o Diogo, que está de longe, mais perto da gente e vai participar desse webinar também. Assunto esse que ele é muito relevante para as empresas atuais, né? E para toda e qualquer empresa, em qualquer segmento, que hoje está em plena atividade e deveria ter essa preocupação. Por que é importante a gente falar sobre proteção patrimonial? Primeiro, porque o cenário hoje econômico ele não é tão favorável para todas as empresas. Tem muitas empresas passando dificuldade essa que a gente já está há um bom tempo em reconstrução no Brasil da economia, né? Passando por vários movimentos de retração da economia, de equilíbrio da economia, e a gente vem há pouco trimestres fazendo um resultado mais positivo. Então, a gente sabe que o empresário hoje tem uma situação delicada em colocar daqui a pouquinho o patrimônio dele em risco, botar o resultado do negócio dele que foi acumulado durante anos em risco em detrimento de uma situação atual que o país está fazendo com que ele acabe trilhando. Por que eu estou falando isso, Maurício, o Diogo e o pessoal que está nos assistindo? Porque o Grupo Estúdio é um grupo que vem já há mais de 20 anos, há 23 anos, atuando no mercado empresarial, trazendo soluções corporativas de diversas frentes, em busca de ou reduzir custo para o empresário, ou trazer uma segurança para ele em adotar algumas medidas que possam evitar que ele tenha prejuízo ou perdas no futuro. Empresas essas que, na sua grande maioria, dentro do nosso core, são empresas do lucro real e do lucro presumido. E que, porventura, por estarem nesse regime de tributação, têm um faturamento mais expressivo e uma representatividade maior na geração de resultado do negócio, geração de lucro, de resultado de faturamento, o que acaba fazendo com que elas tenham uma exposição do patrimônio e até do risco mais alavancada do que uma empresa do Simples Nacional, com certeza. Nada contra, mas tem um faturamento menor, tem uma complexidade de operação menor. E um risco menor, por conseguinte. E tem um risco, por conseguinte, menor também. Então, hoje, o assunto que a gente vai tratar, ele é de muita importância para todas as empresas, mas eu diria que mais do que pela empresa PJ, Maurício, eu acho que essa é uma preocupação para você, empresário que está nos assistindo, a pessoa física. Porque, querendo ou não, ele é não o maior beneficiado. Eu não acho que não é um benefício que a gente leva, mas eu acho que é um cuidado da pessoa física com filhos, esposas, sobrinhos, pais, que vão estar tendo proteção uma de um legado como um todo, segurança de
toda uma continuidade desse trabalho de empresário, de empreendedorismo que essa pessoa física que está por trás da pessoa jurídica construiu até hoje. Então, acho que esse é o cenário que a gente vai falar um pouquinho. E de fato. Obrigado pelas tuas considerações, Imagina. Yuri. De fato, o cenário que nós vivemos hoje, a complexidade tributária, a economia de um período demasiado longo, desaquecida, por assim dizer, o empresário, o sócio de empresa, sócio que tem uma folha de pagamento a pagar, que tem fornecedores essenciais, muitas vezes ele se vê na condição de decidir, olha, pago o imposto ou pago a minha folha de pagamento? Pago o meu fornecedor ou pago a instituição financeira? Então, muitas vezes, muito aquém da sua vontade, ele acaba tendo que, entre aspas, sortear a quem ele vai, de fato, pagar em determinado mês. Já vindo de uma economia desacelerada, muitas vezes com acúmulo de perda de receitas ou com acúmulo de prejuízo em últimos exercícios, ele acaba se tornando frágil a incorrer em situações de acúmulo de débitos. E no momento de acúmulo de débitos, é essencialmente importante que ele tenha capacidade de se proteger e se resguardar para atravessar os períodos de crise. E aí sim, através de mecanismos de proteção patrimonial, ele ter certeza que vai conseguir atravessar essa crise e que se por acaso, em momento de desestabilidade, ele sofreu uma execução, ele sofreu uma cobrança, tiver porventura algum bem seu até mesmo hipotecado ou até com um perigo de arrestamento, de penhora, ele tem a certeza de que vai conseguir permanecer com seus bens mais essenciais, a sua marca, o seu prédio, o seu maquinário, né, e os seus bens pessoais e de outras empresas que porventura participe, ilesos para que ele continue o seu objetivo, o seu foco, que é a geração de emprego, renda e continuar com a sua empresa. Até porque, né, Maurício, nessa linha de raciocínio que você está levando, é importante a gente entender que o empresário ele não fica inadimplente, ou ele não deixa de pagar um tributo, ou ele não paga um fornecedor, ou ele tem uma dificuldade financeira que pode gerar, inclusive ele não pagar um funcionário, ele ter que não pagar seus tributos corretamente, se colocar numa situação um pouco mais de risco, não é por uma escolha do empresário. Muitas vezes é uma situação toda que foi criada pelo cenário econômico, pelo cenário propriamente dito tributário, por um erro tributário, por um erro da contabilidade, do sistema, e que às vezes acabou gerando um passivo fiscal. Do qual ele é vítima, na verdade. Exato, do qual ele é vítima, mas pode ser um passivo fiscal oculto, pode ser um passivo trabalhista oculto. Algo fora da gerência dele, muitas vezes. Algo que ele acaba conhecendo só da noite para o dia. E aí esse empresário não pode se ver bloqueado de dar continuidade no bem social, que é ele ter uma empresa com funcionários, com uma atividade empresarial. Circulação de receitas, que rendas. tem receita, que tem geração de caixa para o município, para o estado, para a federação, que tem pessoas que sobrevivem daquele negócio. E daqui a pouquinho ele não está preparado para passar por essas altas e baixas, que se tem uma coisa que ela é clara para qualquer economia, é que uma economia ela é cíclica. Ela tem ondas de tempos em tempos muito parecidos, às vezes com valores diferentes, em percentuais diferentes, mas as altas e baixas elas acontecem em qualquer negócio, em qualquer parte do mundo. Se tu não estiver preparado para as épocas de baixa, para as épocas ruins, como é que tu faz para manter o teu negócio girando? Como é que tu faz para ele se perpetuar ao longo do tempo? Eu acho que é exatamente nessa vertente que a proteção patrimonial ela vem para fazer com que o empresário não tenha que ou queimar seu patrimônio pessoal, ou daqui a pouquinho inviabilizar a atividade econômica da empresa dele, em detrimento de um imóvel que seja penhorado ou arrestado, um equipamento que seja também penhorado ou arrestado, bloqueado. Que seja bloqueado, ou contas bancárias que sejam bloqueadas com dinheiro sendo bloqueado em conjunto, inviabilizando a atividade econômica que faz, onde ele não sobrevive dos R$100 que tem na conta, mas o empresário tem
os R$ 100 na conta, que ele coloca em matéria-prima, que ele paga então o fornecedor, que ele paga a luz, que ele paga a água, que ele paga o funcionário, e que num ciclo, às vezes, de 2 dias, 3 dias, uma semana, 15 dias, 20, 30 dias, às vezes meio ano de produção, de cadeia de produção, ele vai ter o retorno daqueles R$ 100 que ele investiu em R$ 1.000, em R$ 200, e deste lucro é que ele vai poder pagar alguma coisa. Com certeza. Eu acho que esse é o entendimento que tem que ter. Perfeito. E a proteção patrimonial ela vem para exatamente convergir com isso que eu estou comentando em cima da tua linha de raciocínio. De fato. Vamos cumprimentar os últimos participantes que estão aparecendo aqui conosco na rede. O Antônio Valbeni, que sempre está conosco, o Alvin Borges, o Marco Chang. Bem, pessoal, mas falando agora um pouco mais tecnicamente, nos adentrando na situação técnica do problema da proteção patrimonial. O que é, de fato, a proteção patrimonial? Bem, a proteção patrimonial, para a gente poder definir melhor ela, são o conjunto de mecanismos legais que o nosso ordenamento permite para causar um efeito de proteção em patrimônios de sócios, de empresários e de empresas, sem o intuito de lesa a terceiro, sem o intuito de ocultação de patrimônios, mas com o intuito de resguardar a atividade empresária e poder criar um lastreamento para que nos momentos de crise, de instabilidade, o empresário possa atravessar com tranquilidade. Mas eu vou convidar o nosso colega Diogo, que é especialista nesta área de proteção patrimonial e também de planejamento sucessório, que é bem voltado à área agro, para que ele fale um pouco para nós, não é, Diogo, sobre as questões de proteção patrimonial. Tecnicamente falando, Diogo, hoje nós temos boas oportunidades de causar planejamento patrimonial, proteção patrimonial para o empresário. O que tu nos acrescentaria nessa seara mais técnica? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando desse webinário com pessoas do quilate dos colegas. É difícil falar qualquer coisa depois de uma aula aí, Maurício, que está passando sobre a situação. Mas, assim, em linhas gerais, eu acho que a questão mais importante no que tange a proteção patrimonial é, primeiro, o empresário ter a real ciência de quais bens pertencem ao seu negócio econômico e quais bens compõem o seu patrimônio como pessoa física. Muitas vezes, há uma confusão patrimonial e nessa confusão patrimonial, o proprietário, o empresário, não consegue equalizar a situação e ver a sua casa, o seu patrimônio pessoal, o seu de família, sendo envolvido em problemas da pessoa. Então, sem dúvida alguma, é fundamental a realização dessa equalização patrimonial, até para viabilizar operações financeiras para a própria empresa. Porque quando a empresa está sendo sabe se exatamente qual é o patrimônio dele, além de não correr isso, ele traz também uma garantia para o fornecedor e para a instituição bancária, de quais bens efetivamente compõem o negócio e demonstra que ele está organizado. Que hoje o mercado financeiro apresenta as taxas, é fundamental que a empresa mostre que está organizada. Ademais disso, nós temos que ter uma análise muito macro no momento de ser realizada a blindagem patrimonial. Eu acho que o proprietário da empresa, o agricultor, ele não pode correr o risco de empurrar, como se diz aqui no interior, empurrar a situação, perdendo o time da negociação.
Hoje mesmo eu atendi um cliente que ele não quis fazer esse planejamento patrimonial, atualizando efetivamente o da pessoa jurídica e hoje, de certa forma, ele está com a situação dele inviabilizada, porque passando por uma dificuldade financeira, o patrimônio está afetado, você não consegue nem fazer o dia a dia da empresa. Enquanto, quando você faz um trabalho bem feito, um trabalho se atentando ao patrimônio, mesmo passando por uma dificuldade financeira momentânea, sem fraudar ninguém, ele consegue, mesmo sem entrar em uma recuperação judicial, ele consegue dar viabilidade do negócio dele, com vistas a se recuperar no mercado e viabilizar o pagamento do credor. Agora, quando todo o patrimônio dele está totalmente vinculado aos débitos, ele não conseguirá criar estratégias de viabilizar o negócio. Tu imagina uma empresa que não consegue ter uma conta sem ter risco diário de fazer juros. Quando é realizado a proteção patrimonial, isso não acontece. Tu consegue, mesmo sem viabilizar o dia a dia da empresa, com vistas a recuperar o negócio e manter a função social. Ou tendo um bem penhorado, eu vou pagar com as minhas condições, com as condições da minha empresa, quando ela originou o débito. Gostei muito dessa fala do Diogo que ele trouxe. E nessa mesma linha que vocês estão comentando, tem uma outra coisa que é importante, que assim, você não tem uma única forma de fazer uma proteção patrimonial, né? Diversas. Você tem diversas formas. E nessas diversas formas que existem, e aí eu vou citar 3, mas vocês são mais expertos do que eu no assunto, mas lá você vai falar em uma holding patrimonial, você vai falar numa holding mista, você vai falar numa holding operacional. Você pode, dentro do teu próprio planejamento tributário de proteção, atuar de formas diferentes para exatamente poder transparecer essa transparência de profissionalismo, de forma de atuação, de entendimento do que é bens e dinheiro e envolvimento de patrimônio com negócio. Aquilo que é essencial à atividade e aquilo que não é, aquilo que já é patrimônio da família. Patrimônio da família, que já é herança, que é já acúmulo de riquezas dos últimos anos que é perfeitamente lícito. Que é perfeitamente lícito. E eu acho que esse é o ponto que tem que ser tocado. A gente não está querendo trazer aqui formas ilícitas ou formas de evasão fiscal.
São todas elas alternativas de elisão fiscal. Viáveis e legais. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa alertar ao empresário que está nos assistindo, aquela pessoa física que já tem um patrimônio considerável e começar a pensar um pouquinho nisso. Agora, deixa eu apimentar a conversa, que o meu papel é esse aqui, viu, gente? Maurício e Diogo, teria um mínimo de faturamento, um mínimo de patrimônio envolvido tanto na operação da empresa, quanto de já acumulado na pessoa física, que seria já interessante eu fazer uma proteção patrimonial? Excelente a tua pergunta, Yuri. Eu vou iniciar ela e depois eu vou passar o bastão para o colega Diogo complementar. Mas eu diria o seguinte, não existe um mínimo. Aquilo que para ti pode ser um mínimo, para mim pode ser tudo que eu tenho e vice-versa. Então eu diria que o empresário como um todo, em países mais desenvolvidos, já começa a trabalhar, no início da sua atividade, já se organizando do ponto de vista do aspecto patrimonial. Principalmente porque alguns bens vão guarnecer a atividade empresária. A atividade empresária não deve ficar desguarnecida. Mas existem outros bens, por exemplo, daqui um pouco a marca, a sede da empresa. Qual que é o meu core business? Qual é o meu negócio principal na minha empresa? Olha, eu sou uma metalúrgica. Será que a metalúrgica precisa ter um prédio dela? Será que a marca é da metalúrgica ou é daqueles sócios que construíram aquela marca? E não sendo o prédio ou a marca, por exemplo, no exemplo que eu dei agora, não sendo o know-how dela, trabalhar com administração de marca e nem com aluguel de prédio, será que tem que estar ali dentro ou será que eu posso colocar em uma estrutura inteligente que, além de proteger, me cause um reflexo tributário de redução de carga tributária pelo tratamento específico? Porque existe uma parte do planejamento patrimonial que ele também te ajuda na redução de custos. Quando eu tenho uma série de ativos, uma série de patrimônios, de bens, lá na minha conta patrimonial da pessoa jurídica eu tenho depreciação, efeito de custo. Agora, quando eu tiro de dentro daquela estrutura engessada e coloco em uma estrutura societária inteligente que cause proteção, ora, se a minha empresa de operação não é mais dona de patrimônio, ela é locatária de patrimônio. Se ela é locatária, eu estou direcionando receita para uma outra estrutura que também pode remunerar os sócios, os investidores, ou daqui a um pouco eu posso até vender, criando mais recursos para mim. Então, falar assim mínimo, eu entendo que não tem um mínimo, e eu entendo que o empresário já deveria começar pensando no planejamento patrimonial. Já começar se organizando, como o Diogo trouxe ali agora há pouco, as questões de eficácia, né? A proteção patrimonial ela tem uma eficácia maior quando ela é temporânea, quando eu faço antes do problema instaurado. Aí eu tenho uma eficácia maior. Eu não vou ter eficácia se eu tiver já execuções, cobranças, expropriações, arrestamentos, vou ter eficácia, mas é uma eficácia condicionada. Condicionada às garantias que eu, porventura, tenha que prestar, condicionada às outorgas uxórias que eu precise receber quando for caso de patrimônios familiares, ou condicionado, muitas vezes, à substituição de garantias processuais. Ou seja, quanto antes aplicar, melhor. Antes mesmo, muitas vezes, eu já ter um conquistado na sua totalidade, por exemplo. Muitas vezes o empresário pensa, não, o meu patrimônio é pequeno, eu tenho um patrimônio de 5 milhões, 10 milhões. Ele está se comparando com o empresário que tem um patrimônio de 100 milhões, por isso ele acha que é pequeno. Agora, o empresário que ainda não conquistou o patrimônio de 5 ou 10 milhões, quando ele tiver o patrimônio de 100 mil, 200 mil, 300 mil, ele já vai saber que é a totalidade. E porventura, por óbvio que nós entendemos que é um patrimônio importante ser protegido. Diogo, quais são as tuas impressões com relação ao mínimo para uma proteção patrimonial? O que tu pode nos agregar? Cara, eu acho que a pergunta do Yuri é fantástica. Eu ouço isso no dia a dia. Isso é pro grande. Eu sou pequeno, isso aí não capete. E eu sempre tenho repetido a mesma frase quando eu ouço isso. Não há valor para proteger o legado. Porque o legado, ele é um bem da vida. Portanto, é imensurável. E quando você faz a proteção patrimonial, o que você visa é proteger o bem da vida. É o patrimônio que dá a subsistência do dia a dia da família.
Vamos imaginar o seguinte: dentro de um grupo econômico, as pessoas têm 3 sociedades. Eu, Diogo, pessoa física, sou sócio de vocês dois no negócio e tenho um negócio próprio. Veja, com certeza o negócio dos 2 sócios como vocês, ele será um negócio assim, que dará muito lucro. Talvez no negócio que eu toque sozinho, ele não dará uma lucratividade muito produtiva. E aí, eu vou deixar, vocês deixariam o meu erro da minha empresa, ou não erro, mas às vezes questões econômicas, interferirem diretamente na empresa e no patrimônio de vocês. Por exemplo, vocês querem que tenha uma execução penhorando as minhas cotas na empresa que eu sou sócio de vocês? Talvez eu possa ter 1%. Agora, 1% sem uma proteção patrimonial correta, ela vai causar muito problema. Então, quando você fala em valor, não existe um mínimo. Porque o mínimo para um, às vezes, é um baixo para o outro. E todo empresário, ele tem uma estrutura que é a vida dele. Então, às vezes, uma empresa de capital social que é 100 mil reais, é mais importante para o empresário proteger a casa dele, a casa que ele mora com o filho, do que o empresário que tem milhões de reais e visa proteger a casa dele. Talvez ele consiga adquirir mais fácil do que o cara que tem uma empresa que vale 100 mil reais. Então, o importante não é o valor, e sim proteger o fim da vida. Essa é a minha percepção do trabalho. E tu falaste em questões muito importantes ali, quando tu falou proteger o bem da vida, proteger legado. O que a gente vê é o empresariado, trabalhando ao longo de uma vida toda para amealhar, para conquistar alguns patrimônios, maiores ou menores, de acordo com a sua percepção de renda ao longo do tempo. E a gente vê que o real intuito do empresário, ele fez tudo aquilo, levantou 5 horas da manhã, ele trabalhou sábado e domingo, trabalhou 16 horas por dia, 7 dias na semana, foi para perpetuar a sua prole, a sua capacidade de geração de renda, garantir um futuro melhor para aquelas pessoas que ele ama. E aí, se ele não toma algumas precauções muito pontuais com relação à proteção de patrimônio, estes patrimônios, esses ativos, esses bens, o suor da vida dele pode ser dilapidado. E aí a gente fala, sempre quando fala em proteção patrimonial, a gente fala em holding, a gente fala em estrutura societária inteligente, e existem diversas ferramentas, né? A holding é uma ferramenta excelente, mas a gente vê muitas vezes na prática profissionais mais ou menos gabaritados, mas muitas vezes iniciando o trabalho da constituição da holding e não dando a devida conclusão. Porque a gente vê que a holding ela tem eficácia quando eu faço devidamente o aporte dos capitais ali dentro, quando eu crio cláusulas inteligentes, quando eu crio os mecanismos, os pactos de sócios de acordo com aquilo que ela se presta. E muitas vezes o empresário pensa, poxa, contratei alguém para fazer uma holding patrimonial para mim, ele me entregou o contrato social, está lá escrito o nome dos meus bens, está escrito já o nome dos meus filhos, estou protegido. E o que tem acontecido, infelizmente, é que a gente muitas vezes olha esses contratos e verifica que a empresa não chegou a conferir, ou seja, entregar de fato os bens para a pessoa jurídica, não houve a transferência registral, não existe um regramento de quem no futuro será administrador, em que hipótese eu posso vender, posso penhorar cotas, que foi uma situação que o Diogo falou agora há pouco, eu não estabeleço a minha linha sucessória e aí a minha proteção patrimonial fica muito carente. Fica, inclusive, suscetível às próprias questões familiares, né? A questão daqueles futuros e agregados, que também serão meus sucessores, de daqui um pouco estarem acessando aos patrimônios da minha família sem a devida proteção.
Então, nesse ponto, você já está indo além no nosso assunto, Maurício, e até falando sobre algo que pode vir ou não de forma obrigatória numa proteção patrimonial, que é a parte sucessória. Com certeza, a gente procura sempre trabalhar em conjunto a questão da proteção patrimonial e o planejamento sucessório, porque são duas áreas muito afins. E é difícil falar em proteção do patrimônio sem falar no planejamento sucessório. E aí você está falando de redução e impacto de baixo de custos lá para frente grandes, né? Porque quando você está falando da parte sucessória dentro do certeza. Dentro Isso também proteção, é proteção patrimonial. Também é proteção. Porque pensemos o seguinte, se eu tenho lá um patrimônio de 100 milhões de reais, falando em 100 milhões para arredondar os números, mas qualquer patrimônio a gente já falou que é factível de proteção. Tem um patrimônio de 100 milhões. E aí eu não me preocupo, não. Os meus filhos, no futuro, os filhos que se preocupem em fazer as divisões, em fazer os processos de inventário, pagamento de impostos, eu vou aproveitar meu patrimônio. Pois bem, quando chega o momento da minha passagem, que eu vou passar o bastão, por qualquer motivo que seja, conta com 10% de impostos em torno, variando de estado para estado, honorários advocatícios, custas judiciais, morosidade, discussão e briga no seio da minha família, dilapidação do meu patrimônio, perda de valor daqueles meus ativos, e aí eu estou falando de algo em torno de 30% que eu vou perder, que a minha família deixa de receber e deixa de dar continuidade. O meu suor que foi para o lixo. Também por isso, a questão sucessória também é proteção patrimonial. Diogo, o que tu nos acrescentaria com relação à proteção patrimonial versus planejamento sucessório, dando uma pincelada em família aí, como a gente vinha falando até aqui? Olha, pessoal, principalmente no agro, ou no nosso sul do país em si, que nós somos uma cultura italiana, alemã, nós temos muito interesse na família e que o negócio se perpetue. Para se perpetuar, precisa de duas coisas básicas. A primeira delas é o proprietário. Ele precisa criar um sucessor e não um herdeiro. Geralmente identifica a pessoa que tem essa expertise para cuidar do negócio. Só que aí vem a pergunta, tá? Depois que eu vou falecer, depois que eu fizer a passagem, o que vai acontecer? Com certeza briga. Além da questão tributária, que nós temos visto na prática, os herdeiros dilapidando o patrimônio do genitor através de limites determinados. Nós sabemos que o judiciário hoje ele é imprevisível, além de moroso. Então, a holding, ela visa blindar as futuras discussões. Eu brinco, como nas discussões ali, a gente chama aqui na região do vinho, Tia, tu quer continuar mudando, mesmo depois de morto? Cria a holding. Porque aí na holding você vai estabelecer exatamente as atribuições de cada herdeiro do cada sucessor. Mais do que isso, você vai blindar os agregados. Ah, mas a minha filha casou com o cidadão, o dia que eu morrer, ele vai ter um patrimônio dela. Não. Se você tiver a proteção patrimonial através do planejamento, isso não ocorrerá. Por isso que é importante o advogado, o profissional desenvolvendo a holding, entender efetivamente a necessidade do empresário, do produtor. Por que isso? Porque eu já li livros, holdings que estão trabalhando com 50, 60 aulas, e, na verdade, o sucessor, para respirar ou abrir a empresa, ele tem que ter
para o papo. Então, é importante relacionar os interesses, mas de uma maneira que deixe a empresa efetivamente assim, possa ser trabalhada. Porque você não pode enviar. Então, eu digo aos colegas que estão assistindo, às pessoas que estão tentando fazer o tratamento de suporte, que antes de buscar a profissional, ele tem que ter duas situações. A primeira delas é ver que o profissional conhece e a segunda, que não. Porque a holding serve para João, não vai servir para o. Cada situação ela tem que ser analisada de uma maneira única, porque cada família tem a sua realidade. O que talvez não vai funcionar para o. Então, vejam. Eu até faria um adendo nessa parte. Eu faria um adendo nessa parte. Oi? Eu faria um adendo nessa parte para dizer que muitas vezes as pessoas chegam até nós, o empresário chega até o Grupo Estúdio, nos perguntando, poxa, existe cláusulas padrões que eu possa utilizar? Existe um padrão que vocês apliquem para todo mundo e que eu possa replicar isso na minha família? E a resposta, naturalmente, é que não. Por quê? Como o Diogo muito bem nos trouxe, cada família, cada grupo empresarial, cada empresa e cada empresário tem as suas necessidades. E muitas vezes fazer um contrato devidamente extenso, como o colega estava falando agora, aí contratos com 50 laudas, eu ainda não peguei um tão extenso, mas já peguei contratos bastante extensos, acaba que a gente ingessa o dia a dia da operação, ou o dia a dia do gestor dos patrimônios, e eu acabo não tendo uma efetividade de administração. Enquanto, se eu fizesse, por exemplo, um pacto de acionistas, que já foi objeto de webinar, inclusive, pacto de acionistas, acordo de sócios, eu teria uma resposta muito melhor e muito mais célere. Sem contar que, uma vez registrada a holding patrimonial, e eu colocar as minhas cláusulas ali dentro, esse registro é público e mercantil na junta comercial. Se daqui um pouco eu quero me resguardar, até por uma questão de sigilo, é interessante que alguns documentos, algumas atas, eu tecnicamente não leve ao registro público e registre porventura ou em títulos de documentos, ou guarde no cofre da minha empresa, ou guarde na segurança do lar do nosso administrador. Isso muito voltado às técnicas de proteção patrimonial, mais detidamente falando. E aí a gente se depara também com perguntas do tipo: tem eficácia, efetivamente, uma holding patrimonial e até que ponto? Né? A gente já respondeu antes que a eficácia está diretamente voltada ao tempo em que é constituída, mas aí eu volto em falar nesse ponto de como ela é constituída, da segurança que ela oferece. Será que eu olhei os interesses da família? Será que eu olhei as particularidades? Isso tem que ser levado muito em consideração para mim ter uma eficácia no dia a dia deste trabalho que eu estou implementando e dessa tecnologia que eu estou colocando. E agora falando um pouco sobre os nossos grandes credores, a Fazenda Pública e Justiça do Trabalho. Será que eu tenho eficácia com relação à Justiça do Trabalho e com relação à Receita Federal, Receita Estadual e demais órgãos? Essa é uma pergunta muito recorrente, é uma preocupação do empresário. Vou fazer todas essas movimentações, vou movimentar patrimônio, vou conseguir me proteger da Receita Federal de fato? Olha, a resposta é sim. Nós conseguimos te proteger, nós conseguimos criar mecanismos pelos quais tu consiga discutir débitos, negociar, parcelar, inclusive. E nós temos visto recentemente, até o Diogo me apresentou um caso de cobrança de fundo rural com execução de débitos recentemente, aonde mesmo parcelado o débito, a Procuradoria ainda executava o cliente, e aí se o cliente já tivesse uma proteção efetivada, ele provavelmente teria muito mais robustez para negociar esse débito, teria muito mais força frente ao fisco. E aí, quando a gente vai falar de credor trabalhista, por exemplo,
Claro que existem as questões técnicas de verba salarial, de hipossuficiência, mas o nosso legislativo também vem concebendo cada vez mais, inclusive pela nossa última medida provisória 881 deste ano, da liberdade econômica, o nosso legislador e o nosso julgador se obriga a entender e a verificar que, uma vez o bem protegido, alocado em estrutura correta, ele não está mais no seio empresarial, ele não necessariamente é o bem particular do sócio, e eu preciso guarnecer a atividade empresária, eu preciso ter mecanismos de proteção. Até pela questão política e econômica como um todo. Um país onde eu não tenha segurança jurídica, ou não tenha toda a segurança jurídica, eu preciso ter mecanismos eficazes para proteger o empresariado como um todo. Mas aí, tudo isso que tu falou, Maurício, e que foi muito bem posto pelo Diogo antes, nós não podemos esquecer de uma coisa que ela, para mim, é fundamental. Não adianta eu querer fazer uma proteção patrimonial ou um planejamento sucessório que andam em conjunto, como vocês dois, de forma brilhante, expuseram, se eu não tomar essas medidas antes de acontecer as coisas. Antes de ter uma execução, antes de eu ter problema com Fisco, Fazenda, Justiça do Trabalho, ou até mesmo um falecimento do fundador da empresa ou do empreendedor que era dono do negócio. E aí a gente sabe que não adianta a gente, depois de que qualquer uma dessas situações tenha acontecido, se tentar correr atrás. A nossa eficácia fica bem condicionada, né? Ela é um planejamento. Ela é uma forma preventiva e até planejada de tu, lá na frente, se acontecer, isso não quer dizer que vai acontecer, tu vai ter a melhor solução já estudada e... A gente paga seguro para não usar. Generoso. Exatamente. Mas a proteção patrimonial ela está bem para esse comparativo. É isso aí. Mas, pessoal, diga, Diogo, claro. Só um detalhe. Eu fui perguntado ontem por um franqueado, falou assim: Diogo, eu estou indo conversar com o duro cliente, o presidente cliente, e ele quer fazer uma roupa, ele quer planejar. Mas assim, qual é o melhor momento para fazer a roupa com vídeo para planejar para o planejamento patrimonial sucessório? Eu respondi para ele: melhor comentar ontem. Porque até ontem tu não teve hoje. O produtor e o empresário pode perder o time. Afinal de contas, o período de crise, nem ele é anunciado, não tem como saber. E mais do que isso, um potencial trabalhista e tributário, às vezes não está na agenda. Você não sabe quando vai acontecer esse trabalho, por exemplo. Ou que o seu contador, por algum equívoco, lançou em desconformidade ao tributo. Então, assim, o momento é um. Não espere dar o problema, porque se acontecer o problema, tem mecanismos de proteção. Só que eles são infinitamente inferiores do que se eles fossem feitos para aquele modo. Joia, Diogo. Considerações imprescindíveis e muito bem colocadas, né? O Diogo sempre nos traz excelentes participações, por isso a gente convidou ele para participar dessa noite. Mas, pessoal, o assunto ele é excitante, ele vai longe, a gente cada vez vem surgindo mais bagagem e informações pela nossa prática e por todo o empresariado que a gente atende no dia a dia, né? Mas, naturalmente, o nosso tempo já vai se esgotando ao longe. Então, eu gostaria de agradecer muito particularmente a participação do nosso diretor, a participação de todos os nossos parceiros e sócios e clientes que nos assistem ao vivo, aqueles que estão também pelo Facebook e, claro, ao Diogo, que nos auxiliou essa noite brilhantemente. Muito obrigado, uma boa noite e nos assistam sempre nos nossos webinars. Obrigado, valeu. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite.
Grande abraço, uma boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Eu sou proprietária da drogaria em Goabas, aqui em São João del Rei, Minas Gerais. E junto com o Grupo Estúdio, eu fiz uma parceria com eles, né? E que me deu muito retorno e eu recomendo bastante essa empresa.